Sabe o que é mais legal dos filmes do James Bond, além, é claro, das cenas de ação, das mulheres, das localidades exóticas, das armas e dos drinks? O fato de que são tantos filmes, mas tantos filmes, que tem sempre algum que vai agradar alguém. Não tem unanimidade nas listas de filmes deles. Aquele filme que todo mundo odeia, sempre vai ter um cara que vai amar, que vai defender. Eu mesmo sou um deles. Por isso mesmo, por essa infinitude de filmes, eu resolvi fazer uma lista, a minha lista de filmes preferidos do James Bond. É uma coisa que o pessoal andou fazendo há alguns meses atrás, quando estava para sair o filme novo dele, mas alguns meses atrás esse canal não existia. Então vou fazer a minha lista e vamos ver o que vocês acham. Em 25º lugar, ou seja, o último, está o meu menos preferido, O Homem da Pistola de Ouro. Como todo filme do James Bond, ele tem algumas coisas que são legais, que dá pra você perdoar, que dá pra você se divertir assistindo. Por exemplo, aquela cena da pirueta em cima da ponte do rio, no carro, ela é fantástica, é um tremendo trabalho de dublê. O problema é que eles estragaram usando aquele apitinho para deixar engraçado. Outra coisa, o vilão Escaramanga, que é o Christopher Lee, fantástico, um cara à altura do James Bond, um assassino também cruel, muito legal. A primeira aparição da Maud Adams, que tem tudo a ver com o Roger Moore, eles se entendem muito, tem uma química maravilhosa. Mas tirando isso, é um filme mal escrito, é um filme feio dos anos 70. Eles estão tentando entrar na onda dos filmes de Kung Fu, né, por causa do sucesso do Bruce Lee naquela época, e não ficou muito legal. O Roger Moore ainda não tinha achado o tom do personagem também. Ele está meio malvado, ele está tentando fazer uma versão do Sean Connery, mas não é o que se encaixa com ele. De todo jeito, dá para assistir. Em 24º lugar para mim é Die Another Day, o último filme com o Pierce Brosnan no papel principal. O que acontece muito no final da fase de um ator nos filmes do James Bond é que os filmes vão ficando inchados, meio exagerados, etc. Isso é o que aconteceu. Ele é muito exagerado, tem um vilão exagerado, caricato, absurdo. Tem a participação da Halle Berry, muito fraca. Tem a música da Madonna, horrível. Tem o carro invisível que todo mundo fala, né, que é o exagero demais, ficou muito pouco realista. Tem o Palácio de Gelo, que eu sei que existe, mas é bizarro. E tem aquela cena terrível dele surfando num tsunami. Nossa, eu não consigo nem pensar. É muito mal feito. Mas tem algumas coisas boas. Por exemplo, é o filme que o Pierce Brosnan está mais à vontade no personagem. Já é o 4º filme, então ele está muito bem, ele está muito à vontade no personagem. Pena que o roteiro e a direção não estão à altura. Outra coisa legal desse filme é a vilã, Miranda Frost. Ela é interpretada pela Rosamund Pike. Ela é uma ótima atriz, ela é maravilhosa e ela está naquele filme Garota Exemplar. Se você não viu, assista. Bem melhor do que Die Another Day. Os Diamantes São Eternos, que é o filme que é o Canto do Cisne do Sean Connery. O Sean Connery tinha saído após o Com 007 Só Se Vive Duas Vezes, de 1967, e voltou em 1971, graças a um caminhão de dinheiro, para fazer esse filme. Ele tem um certo humor negro que é interessante. Tem algumas falas do Sean Connery que são maravilhosas, quando ele fala que a companheira dele está morta e coloca ela na cadeira do clube para ela descansar, e na verdade ela está realmente morta. Tem algumas coisas legais, só que assim, mais uma vez, é um filme muito feio. A qualidade, a estética, a fotografia são muito feias. A história é bagunçada demais. O ator que faz o Blofeld também, não sei, ele é muito cômico, não encaixa. Fica parecendo mais uma farsa, um filme meio cansativo. Mas os vilões são interessantes, o casal de pistoleiros que quer matar o James Bond. Tem uma cena também muito legal de luta dentro de um elevador, que já é uma tradição na série, né? Lutas brutais em espaços limitados. Essa luta no elevador é muito legal. E também o momento em que o James Bond vai ser cremado, é climático, é bacana, é divertido. Mas só isso, é mais uma curiosidade. Em 22º lugar, o filme de 1983, Octopussy, com o Roger Moore. É o penúltimo filme com ele. A gente vê que ele já estava cansado, ele já estava velho. Na verdade, ele substituiu o Sean Connery sendo mais velho que o Sean Connery. Então ele estava já cansado. Os filmes do James Bond estavam naquela fase em que eles iam atrás da onda da época. Eles iam atrás da moda cinematográfica da época.
Esse não foi exceção, ele estava tentando ficar na cola do Indiana Jones. Tem o Roger Moore andando pela selva, enfrentando tigres, elefantes. Tem até umas coisas meio infelizes assim dele balançando esse cipó com o som do Tarzan. Tem algumas coisas que não ficaram muito legais não, ficaram meio piada demais. Inclusive ele como palhaço também não ficou legal. Mas tem também as coisas boas, por exemplo, a própria Octopussy, que é a volta da Maud Adams, a atriz que já tinha aparecido em 007 contra o Homem da Pistola de Ouro. Ela volta sendo uma outra personagem e ela é absurdamente bonita, ela tem uma química fantástica com o Roger Moore, você percebe que os dois se gostam muito e ela tem idade muito mais apropriada para ser a parceira dele. É a melhor coisa desse filme, Maud Adams, Octopussy. Em 21º lugar, Spectre, que é o penúltimo filme com o Daniel Craig. Na verdade, não é um filme muito bom, apesar do retorno do Sam Mendes, que fez um trabalho fantástico em Skyfall, era com um outro diretor de fotografia, o que já deixou a imagem um pouco estranha. E a história não é legal, pelo amor de Deus, é uma bagunça. A única coisa que se salva mesmo desse filme é a cena inicial, antes dos créditos, do James Bond na Festa dos Mortos no México. E mesmo assim tem algumas incongruências. Por exemplo, um prédio inteiro desaba por causa de uma bomba e a festa continua um quarteirão de lá numa boa, como se nada tivesse acontecido. Tem a luta no helicóptero que é divertida, mas a partir daí ficou estranho. A história é muito ruim. Eles tentam forçar a volta do Blofeld, que era o arqui-inimigo dele nos anos 60, como se fosse uma coisa assim especial. Eles precisavam dar um peso para esse inimigo, só que esse peso é artificial. Eles tentaram colocar o Blofeld como responsável por todas as coisas ruins, todos os inimigos que apareceram antes nos filmes do Daniel Craig, mas não cola, não tem nada a ver, eles estão forçando muito a barra. Como eu disse, o 007 ele tenta seguir às vezes as modas cinematográficas, e nesse caso ele estava tentando seguir o universo cinematográfico da Marvel, né? Tentando amarrar todos os filmes num universo só, numa história só. Ficou forçado. Ainda mais, para ficar mais forçado ainda, eles colocaram assim um passado entre o James Bond e o Blofeld, que nunca existiu nos livros, nunca existiu nos filmes dos anos 60, então acho que eles tentaram deixar mais pessoal e colocaram eles como irmãos postiços. Cara, isso foi feito como tiração no filme do Austin Powers, Goldmember, fizeram o Dr. Evil como irmão do Austin Powers. Terrível, eles pegaram uma piada e levaram a sério, forçado demais. A cena de ação, por exemplo, aquela corrida em Roma, parece só isso mesmo, uma corrida, não tem surpresa, não tem obstáculos, não tem nada, é só um carro correndo mais rápido do que o outro. Não há imaginação, parece que o Sam Mendes voltou assim meio que no piloto automático. Não deu certo. Ah, sim, e a música tema é a pior de todas, pelo amor de Deus, não dá. Em 20º lugar, A View to a Kill, 007 na mira do assassino, de 1985. Esse foi o primeiro filme do 007 que eu vi no cinema e eu saí de lá totalmente convertido. Inclusive na época eu não gostava daquela música do Duran Duran, A View to a Kill, que era a música tema do filme, e ao vê-la nos créditos, naquele telão enorme com aquele som maravilhoso, eu virei um fã também. Essa música é uma das minhas preferidas de toda a série do James Bond, essa música tema. Já o filme em si, bom, eu tenho um carinho especial, mas é por motivos emocionais. Eu assisti quando tinha 13 anos, o Roger Moore estava velho, mas ele estava se divertindo, você percebia que ele estava curtindo. A Grace Jones estava uma ótima vilã. O Christopher Walken, não tem filme que fique ruim com o Christopher Walken, mas o resto não está muito bom. O 007 está meio cansado, está todo mundo meio cansado. A Money Penny é a mesma da época do Sean Connery. Então é um elenco muito envelhecido, que não convence, que não anima. Tava precisando de sangue novo mesmo. Mas eu gosto, eu tenho carinho por esse filme. Em 19º lugar eu escolhi O Mundo Não É o Bastante, que é o terceiro filme com o Pierce Brosnan, se eu não me engano, de 1998. Ou será 99? Sei lá. O que importa é que o filme ele tinha tudo para ser bom, mas acaba não virando. Ele tem uma ótima atriz, barra Bond Girl, barra vilã, desculpa, spoiler, na Sophie Marceau. Ela tem um vilão muito potencialmente bom, um ator fantástico do Trainspotting, o Robert Carlyle, fazendo o Renard, que seria um cara que teria uma bala no cérebro, então ele não sente dor. Poxa, legal, né? Parece legal.
Tem um negócio pessoal, porque essa menina aí, a Electra, ela teve um caso com o James Bond antigamente, e tinha tudo para ser uma coisa legal, um filme legal. Inclusive, é uma tradição, o terceiro filme do ator com o James Bond, geralmente é o mais bacana, é o que o cara acerta o pé, a fórmula é acertada e tudo se encaixa magicamente. Aconteceu com o Sean Connery, aconteceu com o Roger Moore, aconteceu com o Daniel Craig. Geralmente o terceiro filme do ator é o melhor da série com o ator. Mas não foi o caso com o Pierce Brosnan. Esse filme ele é muito confuso, ele tem uns buracos no roteiro enormes. Tem algumas coisas boas, por exemplo, a química do Pierce Brosnan com a Sophie Marceau é fantástica, mas a história é fraca. O vilão Renard, ele é um potencial desperdiçado, porque é um tremendo ator, um personagem que teria tudo para ser legal, mas ele não é marcante. E você percebe que eles tentaram meio que ressuscitar o clima de 007 a Serviço de Sua Majestade, de 1969. Aquele filme feito com o George Lazenby, o único com o George Lazenby como 007. Eles tentam buscar um pouco disso, porque naquele filme em que o James Bond encontra o verdadeiro amor da vida dele, ele anda de esqui na neve, etc. E tem algumas coisas que eles tentam reeditar essas situações. Mas não ficou legal, ficou artificial. O roteiro, mais uma vez, não está à altura do ator. O Pierce Brosnan manda muito bem, ele é um ótimo James Bond, mas o roteiro não estava à altura. E, além do mais, tem a cereja do bolo no final, que você pode achar maravilhoso ou péssimo, depende de onde você vem, que é a doutora Christmas Jones, né? Que é a Denise Richards, uma atriz que não passa de jeito nenhum a credibilidade de ser uma cientista nuclear, mas ela faz o papel de uma cientista nuclear, chamada Christmas Jones ainda por cima, que dá aquela piadinha final do Pierce Brosnan, infame, ou pode ser muito legal. Eu pensei que o Natal só vinha uma vez por ano. Em 18º lugar, eu escolhi o Live and Let Die, que é o primeiro filme do Roger Moore como James Bond, de 1973, se eu não me engano. A música tema é fantástica, uma das melhores, né, do Paul McCartney and Wings. Bombástica, forte, marcante, irrepreensível. A história é mais ou menos. Como eu disse, quando o Sean Connery sai de cena e o Roger Moore entra, os produtores, o Albert Broccoli e o Harry Saltzman, eles resolvem fazer uma coisa desesperada para deixar o James Bond sempre up to date, para não parecer que ele é um personagem do passado. Eles tentam seguir as modas cinematográficas. Esse é o primeiro filme em que o James Bond, ao invés de ditar as modas cinematográficas, ele começa a segui-las. Nesse caso, ele está seguindo aqueles filmes de Blaxploitation, tipo Shaft, que estavam fazendo muito sucesso no começo dos anos 70, apelando para a comunidade negra. É mais ou menos como se hoje fizessem um filme na cola do Pantera Negra, por exemplo, com muitos personagens negros, com muita cultura negra. Só que é claro, né, é meio bizarro, ele vai investigar tráfico de heroína no Harlem, e aí começam a aparecer um monte de clichês que hoje são considerados meio racistas, né? Tem aquela coisa do voodoo, mas mesmo assim tem um henchman, né, que a gente chama o capanga do vilão principal, fantástico, que é o Barão Samedi. Esse cara, ele é assustador. Eu assisti quando eu era mais novo e eu fiquei meio assustado, inclusive no final, que tem um toque meio de sobrenatural, assim, a última aparição dele. É uma curiosidade, é divertido, é um pé direito, meio reticente, mas é um pé direito sim. O Roger Moore começando com o pé direito na série. É um filme, aliás, muito melhor do que o filme seguinte, que é O Homem da Pistola de Ouro. Claro, ele tem o mesmo defeito que o Homem da Pistola de Ouro, que é a presença daquele xerife sulista americano que é para ser o alívio cômico e não tem a menor graça. Bom, montando o vídeo aqui, eu notei que ele ia ficar muito comprido se eu colocasse o meu top 25 inteiro. Então eu resolvi dividir em 3 partes, tá? Então vamos encerrar agora, que eu estou exausto e vocês também devem estar. E vamos encerrar agora no número 18. E eu volto no próximo vídeo com o meu top do número 17 até o número 11. Acho que vai ser legal. Valeu! Por hoje é só.